Olá, terceiro ano! Vamos para a nossa primeira aula de português dessa semana. Então, hoje, dia 1 de julho, né? 1º de julho. Então, nós vamos primeiro corrigir essa atividade que ficou aqui de semana passada, né? Ela estava na apresentação de PowerPoint do vídeo e agora eu vou corrigir assim que fica mais fácil, tá bom? Por essa matriz aqui. Então, vamos lá. Era para você copiar o texto no caderno, não é? Era ler o texto e copiar ele no caderno, lembra? Então, vamos lá. Vamos corrigir ele. O passeio de Elvira. Elvira vai passear com a sua tia na casa da vovó, que mora na cidade vizinha. A tia fala para Elvira levar sua bolsa azul para o passeio. Elvira colocou na bolsa talco, vestido, calça e até uma filmadora. Colocou seu anel preferido no dedo e no braço sua pulseira nova. Elas vão de ônibus, a viagem é demorada. No caminho comeram pastel de lanche. Elvira adora a casa da vovó, que é afastada do centro da cidade e tem muitas árvores e área verde. Elvira ama visitar a vovó e ver o cachorro Calvin. A vovó cuida de Calvin, mas ele vive na rua e por isso tem muitas pulgas. A vovó de Elvira fez um delicioso almoço com frango e salada de alface que Elvira adora. Elvira e sua tia passaram um dia animado na casa da vovó. Ao entardecer, elas voltaram para casa felizes e cheias de novidades, que foram registradas na filmadora de Elvira. Número 1. Qual é o assunto do texto? O que você colocou aí? Conta. Quem colocou sobre um passeio da Elvira na casa da vovó? Ou o passeio da Elvira e sua tia na casa da vovó? Tá bom? Pode. Ou o texto fala, né, da Elvira que foi passar uma tarde, um dia na casa da avó. Número 2. Quantos parágrafos tem o texto? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver aqui. 7 parágrafos. Número 3. Apresente os personagens da história. Quem são? Elvira, isso mesmo. Sua tia, né? Não fala o nome da tia, então pode colocar sua tia. A vovó, isso. E o cachorro Calvin. Muito bem. Número 4. Circule no texto as palavras com ao, el, il, ol e ul. Vamos voltar lá no texto? Então, no título, você já vai circular Elvira, né? Aqui, Elvira de novo, na primeira linha. Elvira na segunda linha, né? Como tá repetido o nome de Elvira várias vezes, não precisa circular Elvira várias vezes, não. Bolsa, né? Que é ol. Azul tem u. Elvira de novo aqui. Bolsa de novo. Talco com ao. Calça com ao. Filmadora com il. Anel com el. Pulseira tem o u. Vamos lá. Pastel com el. No quarto parágrafo tem Elvira de novo. Só. Aqui no quinto parágrafo, Elvira. Calvin, porque tem o ao. Calvin de novo aqui. Pulgas, que tem o u. No sexto parágrafo tem aqui Elvira. Almoço, que tem ao. Alface, né? Tem o ao também. Elvira, Elvira no último parágrafo. Vamos ver. Voltaram, que tem ol. E filmadora, de novo, que tem il. Então, essas palavras você iria circular, tá bom? Número 5. Qual o meio de transporte que foi usado no passeio? Fala que elas foram de... Exatamente, de ônibus. E fala, inclusive, né, que a viagem é demorada. Vamos ver onde está falando isso? Olha lá, elas vão de ônibus, a viagem é demorada. Então, o meio de transporte é o ônibus, tá bom? Número 6. Complete as palavras com ao, el, il, ol, u. Aqui, a primeira com ao, né? Vai ficar mal. Ou el, vai ficar mel.
Então, ao, que fica mal, ou el, que fica mel. Aqui, fuzil, com il. Animal, ao. Anel, ou não, né? Anzol. Não, anel mesmo aí, ó. Tá o A e o N, você vai completar com el. Aqui que é o anzol. Com ol, anzol. E aqui? Farol, com ol. Aqui? Isso, carretel. Aqui, se aqui você colocou mal, aqui você coloca mel. Se aqui você colocou mel, aqui você coloca mal, neste M, tá? Aqui no pastel. Jornal, né? Vai ficar jornal. Caracol, ol. Azul, com U. Canil, com il. Papel, el, né? O E e o L. Barril, I e o L. Avental, o A e o L. Número 7. Leia as frases abaixo e marque com X que são verdadeiras na coluna adequada. Elvira foi passear na casa da sua tia, verdadeiro ou falso? Falso, ela foi passear na casa da avó. Ela foi com a tia, mas elas foram na casa da avó. Não foi na casa da tia, não. Número 2. A avó de Elvira mora numa cidade vizinha? Verdadeiro, o texto fala que ela mora numa cidade vizinha. Olha lá, olha. Que mora numa cidade vizinha, lá na primeira linha do texto. Então, verdadeiro. 3. Elvira levou sua bolsa azul no passeio? Sim, verdadeiro. 4. Elvira colocou alfinetes e anzol dentro da bolsa? Não, não fala nada de alfinete e anzol, não. Falso. 5. Elvira e a tia foram ao passeio de carro? Falso, elas foram de ônibus, né? 6. Calvo é o cachorro da vovó? Falso, a avó cuida dele, mas ele é o cachorro de rua, né? 7. Calvo tem muitas pulgas? Sim, tem muitas pulgas. Verdadeiro. 8. A casa da vovó fica no alto da montanha? Falso, não fala disso, não. 9. Elvira adora visitar a vovó? Sim, verdadeiro. E 10. A vovó fez frango e alface? Sim, verdadeiro, né? Então, essa foi a correção dessa atividade. E agora nós vamos começar o capítulo 5 aqui, ó. Na página 152, eu vou ler para você aqui essas páginas de abertura, tá bom? Histórias guardadas na memória e escritas no coração. Quem aí não tem histórias guardadas, né? Por exemplo, este texto que nós acabamos de fazer a interpretação dele, Elvira vai guardar essa memória, né? Durante a sua vida, né? Do dia que ela foi com sua tia passear na casa da vovó, né? Vai guardar na memória o cachorro Calvin, o frango da vovó com alface, né? Isso são registros, né, de memória. São laços de memória que ficam na nossa mente. E a gente precisa criar laços afetivos, né, de memória boas, né? Não que aconteça só coisas boas na vida, né? Mas a gente precisa fazer o possível para lembrar das coisas boas, né? E deixar as coisas ruins que o tempo cuida disso. Então, vamos lá. Quantas lembranças há para ler e contar? Neste capítulo, você verá que histórias que saem da memória e do coração viram relatos. O que é relato? Quando eu vou relatar, eu vou contar algo a alguém, né? Então, eu vou fazer um relato. E as histórias que ficam na nossa mente, no nosso coração, é chamado de relatos de memória. Então, esse tipo de gênero textual que a gente vai começar no capítulo 5 é relato de memória, tá bom? Mas para construir um relato pessoal, será necessário embarcar numa viagem recheada de memórias e sentimentos, né?
o menininho aí, ó, tá relembrando de algo. Aí, na próxima página, né? Tá marcando a hora aí, ó, 18h37 da tarde. E vamos ver. Pense e discuta com seus colegas. O que são memórias? O que são memórias? Não são as lembranças que a gente tem? Né? Lembranças, por exemplo, de um passeio, de uma viagem, de uma festa, né? De algum momento em família que foi bom. Você se lembra de fatos que aconteceram com você há algum tempo? A gente sempre lembra, né? De algo que acontece com a gente. Depois, lá na sala, eu vou dar oportunidade para nós conversarmos sobre isso. Aí cada um vai poder expressar e falar sobre algum relato de memória, tá bom? Onde ficam guardados esses fatos? Na memória ou no coração? Então, estes fatos ficam na nossa memória, fica guardado só aqui na memória ou fica também no nosso coração? Fica nos dois, né? Fica tanto na memória como também no nosso coração, né? Que aquele relato traz um sentimento, né? Como resgatar uma memória e fazer com que outros saibam o que vivenciamos? Como que eu posso fazer que outras pessoas conheçam uma memória minha? Através da comunicação, através do meu relato, através quando eu vou falar, quando eu vou contar, né? Ou eu vou gravar um vídeo para essa pessoa, ou eu vou escrever, ou eu vou gravar um áudio, né? Eu vou falar com essa pessoa. Então, vamos lá. Então, nós vamos ler a página 154. Antes de ler, Léo Cunha é um escritor, tradutor e jornalista mineiro. Na sua infância, antes de ser escritor, ele era um excelente leitor. Você vai conhecer agora o relato de memória que apresenta essa parte da sua infância. Então, tá aqui, olha. Léo Cunha na foto, né? E ele vai contar pra gente um pouquinho desse relato de memória que ele viveu. Texto 1. Cresci numa casa com muitos livros. Na minha infância, a biblioteca da minha mãe tinha mais de 10.000 livros, sendo que muitos deles eram de literatura infantil e juvenil. Olha que legal! Minha mãe era professora. Uma das lembranças mais fantásticas que eu tenho da minha infância, pré-adolescência, foi um dia em que eu acordei e tinha um caminhão enorme despejando milhares e milhares de livros no hall de entrada da minha casa. Minha mãe estava promovendo uma campanha de doação de livros e revistas em quadrinhos, usados para distribuir nas creches. O caminhão rodou a cidade recolhendo os materiais e depois derramou tudo na minha sala. Eu passei uma semana com uma piscina de livros dentro de casa, nadando em livros e revistas. Depois os livros foram sendo distribuídos. A piscina foi esvaziando, até que secou. Mas guardei meus favoritos, escondidos no armário. Além disso, quando eu tinha 11 anos, minha mãe fundou a Miguelim, que se auto-intitulava Casa da Leitura e Livraria. E era isso mesmo. Bom, como filho da dona, eu me sentia no direito de ficar atrás do balcão vendendo livros. E mais que isso, ficava indicando livros para todo mundo que entrava. Crianças, adolescentes, pais, avós, professores, todo mundo. E eu juro que eu era um ótimo indicador de livros, porque eu lia todos os livros da livraria. Poesia, prosa, suspense, comédia, policial, aventura, terror, ficção científica, memórias, crônicas, tudo que as editoras lançavam. E aí, você vai fazer a atividade da página 155, que é sobre o texto 1, e 156, tá bom? E na próxima aula, nós corrigimos, tá? Então, atividades 155, 156, sobre essa história aí, desse relato de memória do Léo Cunha, tá bom? Então, até a próxima aula de português.